Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a esse vídeo e hoje nós vamos fazer esse romper super fofo, super lindo, maravilhoso e ele é sem tutu, tá bom? Me pediram para fazer usando os meus moldes de romper, para fazer um romper sem o tutu, que seria no caso com a calcinha e os babadinhos. Então é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Então, se você gosta de conteúdos assim, já vai deixando para mim o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Assim você me ajuda a crescer e a divulgar esse canal. Ele tendo mais engajamento, o próprio YouTube vai sugerir o meu vídeo para outras pessoas também, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Olha só, eu escolhi esses dois tecidinhos para fazer o nosso romper, tá? Esse daqui que simula um jeans e um tecidinho tricoline xadrezinho que eu vou usar para fazer a parte de cima, né, do meu romper, os babadinhos. E a calcinha eu vou fazer na parte com o meu tecidinho jeans, tá bom? E para fazer esse romper, nós vamos usar então os meus moldes de romper. Esses moldes aqui estão disponíveis caso você queira adquirir. Mas se você já tem algum molde de romper, pode usar o seu molde mesmo, tá bom? E aí você faz o passo a passo, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas se você não tem nenhum molde de romper e quer adquirir um molde, o meu molde vai estar disponível aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom, gente? Então, olha só, eu estou aqui já com o meu molde todo montado, né? O meu molde vem em folhas A4, e aí você imprime na sua impressora comum. E tem também o tutorial que eu vou deixar logo abaixo o link também para vocês de como montar esses moldes. Então, tem os nossos moldes aqui já montados, aqui eu já tenho ele prontinho. Nós vamos começar a cortar. Cortei todas as partes e o meu babado da calcinha, gente, eu cortei 3 babados, tá? Nós vamos fazer 3 babados nesse tutorial, mas isso aqui, gente, o babado da calcinha é muito opcional. Você pode tanto tirar o babado e colocar a sainha de tule, como eu já ensinei aqui no canal, e eu vou deixar o vídeo na descrição aqui, né, o link na descrição, para você poder assistir, colocando o tutu ao invés do babado da calcinha. Mas você pode também substituir o babado por outras coisas, como por exemplo, rendinhas, fitas, outras coisas você pode estar colocando ao invés de colocar o babado da calcinha, tá bom? Então, é totalmente opcional esse babadinho aqui. Mas nós vamos colocar hoje o babadinho de tecido do próprio Tricoline Jeans, vai ser o nosso babadinho, tá? Então, eu cortei 3 vezes essa medida aqui do babado. Então, olha só, a parte do busto eu cortei uma vez só, a parte do babadinho dos ombros eu corto 2 vezes, a parte do babado da calcinha eu cortei 3 vezes, alças, são 2 alças, né, nós vamos fazer, então a gente corta 4 vezes, porque são 2 vezes para cada lado, 2 partes para cada lado. A parte daqui da frente, né, do cos da parte da frente, a gente corta uma vez só, mas corta o tecido dobrado. Passador das costas é uma vez só. O cos na parte das costas é uma vez só que a gente corta, mas é também dobrado. A parte da frente e a parte das costas da calcinha a gente corta também uma vez apenas, mas com o tecido dobrado também, tá bom? E agora a gente vai começar então a parte da costura. Vamos começar costurando então a parte do busto do nosso romper. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar tudo isso na overlock, tá, gente? Vou passar aqui os meus babados na overlock, vou passar também todas as alças, né, as tiras das alças, que são 4 tiras. Eu vou passar todas elas na overlock para não desfiar e vou passar também a partezinha da frente do meu busto, vou passar nas 2 laterais e na parte de baixo também.
A parte da dobra vai ficar pra cima, tá bom? Vai ser a parte de cima do meu busto, mas eu vou passar então a minha costurinha na overlock em todas essas partes aqui, e daí eu já volto para mostrar para vocês o próximo passo. Prontinho, passei a minha overlock em tudo. Agora nós vamos passar com ferro de passar roupa, porque tá meio amassadinho o nosso tecido, então a gente já vai deixar tudo bem certinho com o ferro. E também eu já vou lá na minha máquina de costura reta, vou passar uma costurinha aqui, ó, nessa parte que é a parte reta do meu babado, não a parte curvadinha, tá, gente? Na parte reta, a gente passa uma costurinha e vai franzir esse babadinho e deixar ele com uma medida de 38 centímetros, tá? Essa medida de 38 centímetros é para o tamanho 1 ano, que é esse tamanho que eu tô fazendo aqui. Os tamanhos menores, você vai diminuir 1 centímetro em cada tamanho. Então, o M vai ter 37 centímetros e o P vai ter 36 centímetros, tá bom? Então, eu vou franzir os meus babados, vou fazer isso com os 2 babadinhos, vou passar com o ferro de passar roupa, vou franzir eles. E antes mesmo de franzir, eu posso já fazer aqui o acabamento na minha máquina reta, dobro aqui a beiradinha, ó, eu dobro a beiradinha do meu babadinho, né, a parte que vai ficar pra fora, né, no meu romper, que essa parte franzida é a parte que vai ficar pra dentro, né, o meu busto vai ficar aqui no meio e essa partezinha vai ficar pra dentro. Mas aqui a parte lateral, a gente pode dar o acabamento aqui, ó, dobrando e passando uma costurinha, aquela barrinha bem fininha, sabe? Barrinha de lenço, assim, bem fininha. E a gente faz esse acabamento para ficar bem bonitinho. Depois a gente vai franzir aqui, deixando na medida de 38 centímetros. Faço isso dos 2 ladinhos, tá? E aí eu já trago aqui para vocês verem o próximo passo. Bom, aqui estão os meus babadinhos, então, já franzi e deixei nessa medida de 38 centímetros, tá? Agora, então, a gente vai pegar a nossa alça, nós vamos posicionar ela direito com o direito, vamos deixar aqui para baixo, lembrando que aqui é a parte de cima do nosso busto, aqui é a parte de baixo, tá? A parte que vai ficar na barriguinha da criança. E eu vou deixar aqui para baixo 5 centímetros, então eu vou vir aqui e vou medir 5 centímetros, mais ou menos 5 centímetros, tá? Pode deixar até uns 5 ou 6, não tem problema deixar um pouquinho a mais. Então, eu vou posicionar aqui e vou lá na minha máquina de costura reta, vou passar uma costurinha aqui, unindo, então, a minha alça na parte do busto. Prontinho, vai ficar assim. E agora, com o nosso lado direito para cima, nosso lado direito já está para cima, nós vamos posicionar o nosso babado, viramos ele com o direito para baixo, tá? Direito para baixo. E vou posicionar a partir da altura do meu busto, tá? Então, eu vou posicionar aqui. Aqui eu posso alfinetar, inclusive, se, né, você quiser para ficar mais fácil, pode alfinetar. E aqui nós vamos costurar, deixa eu mostrar de assim, que acho que cabe na câmera. E aqui nós vamos costurar o nosso babadinho, prendendo o nosso babadinho na nossa alça, tá? Ficou assim o nosso babadinho. E agora, nós vamos voltar ele aqui para ficar para baixo, né? Nós vamos vir com a outra alça, tá? Com o direito para baixo, a gente vai fazer como se fosse um sanduíchezinho, para dar o acabamento, para ficar bem bonitinho aqui o acabamento na nossa alça, tá? E a gente vai passar uma costurinha nessa lateral aqui. Bem aonde a gente costurou já o nosso babadinho, né? Nós vamos passar essa costurinha aqui, mas agora nós vamos até o final, tá? A gente prende aqui na nossa alça até o finalzinho aqui. Desde o começo aqui embaixo. Vamos passar em todo até o final. Agora, então, nós vamos virar essa nossa alça para trás, dessa forma.
Vamos rebater a nossa costurinha aqui, passar uma costurinha aqui só para dar o acabamento, para ficar firme. E aqui nós vamos fechar também, tá? Essa parte de dentro aqui nós vamos fechar. Nós vamos colocar um pedacinho aqui, ó, para dentro, dobrando para dentro, e a alça de trás também. E aí a gente vem com a nossa costurinha aqui, fechando, dando o acabamento aqui por dentro da nossa alça, tá? Vai ficar assim, fechadinho, né? Colocando tudo por dentro aqui e fechando. Prontinho, uma lateral está pronta. Fechei aqui embaixo na minha overlock. E do outro lado eu fiz a mesma coisa, tá? Fechei aqui também na overlock. Então, agora, tudo que eu fiz desse ladinho aqui, nós vamos fazer desse ladinho aqui também. A parte da frente já está prontinha. Meu babadinho, tudo colocado. Agora, então, nós vamos começar a fazer a parte da calcinha. E a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser trabalhar com os babados, tá? Então, eu tô aqui com os meus 3 babados. Eu vou passar eles com o ferro para tirar essa marca, né? E daí eu vou passar todos eles na overlock também. Tudo que eu tô fazendo aqui na overlock, se você não tiver overlock, você pode fazer na zigue-zague. É só para dar o acabamento mesmo, tá? E vou colocar também uma rendinha, tá, gente? Essa minha rendinha aqui é de 38 milímetros. Eu acho que eu vou cortar ela assim no meio, porque eu queria um babado um pouquinho menorzinho. Então, se você tiver a rendinha menor, né, já fica pronta, tá? Mas se não, eu vou usar essa daqui mesmo, mas eu vou cortá-la assim no meio, pra ficar um babadinho menorzinho, tá? Então, eu vou colocar o babadinho em uma lateral e a outra lateral deixo sem nada, que é onde eu vou passar uma costura reta e vou franzir. Qual o tamanho que eu vou deixar os meus babados franzidos? A gente vai pegar aqui, ó, a parte de trás da nossa calcinha, tá? A parte de trás tá aqui. Eu vou franzir o meu babadinho até chegar aqui, né? Cobrir toda a parte de trás, tá? Então, ele vai ficar na medida da minha parte de trás do romper, tá? Essa é a medida do meu franzido. Aqui estão os meus babadinhos, então, já fiz eles, coloquei a rendinha embaixo, olha só, coloquei a rendinha franzidinha, né? E também já franzi o meu babado e deixei ele aqui, ó, na medida da minha parte das costas da calcinha, tá? Porque a gente só vai colocar o babadinho na parte das costas. Eu aproveitei e coloquei um babadinho aqui também na minha parte da frente, tá? Coloquei um babadinho aqui que eu achei que ia ficar bem bonitinho, bem fofinho. Aqui eu vou fazer 3 marcações, tá? Na verdade, eu vou fazer 2, porque o primeiro babado a gente coloca bem rente, né? Bem juntinho aqui com a costurinha da cintura mesmo. Então, o primeiro babado vai vir aqui. Eu vou começar fazendo a marcação pelo último, tá? Pra gente não perder, né, esse espacinho da nossa costura, do elástico e tudo mais. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, 4 centímetros, tá? Faço uma marcação. Essa aqui é aquela caneta que apaga com o calor, então não tem problema eu fazer os riscos aqui que depois vai apagar. Então, 4 centímetros, e aí eu vou riscar. Deixa eu pegar minha régua maior. Pronto, aqui vai vir o meu último babado, tá? Meu último babadinho vai ser colocado aqui. Eu fiz a minha primeira marcação, pode fazer de 4 até 5 centímetros pra cima, tá? E aí, o próximo babado, eu vou marcar aqui exatamente no meio aqui, ó. Aqui, ó, vou fazer um risco aqui, que é onde eu vou costurar o meu segundo babado. Pronto, fiz as 2 marcações, né? Então, aqui vai ser o meu primeiro babado, aqui vai ser o meu segundo, e o meu terceiro vai vir aqui, junto com o meu cos, tá bom? Então, essas são as marcações que a gente vai fazer. E agora, vamos costurar, então, os nossos babadinhos, né? Prendendo eles aqui, vou costurar um por um, começando pelo de baixo e vou costurando os demais, para deixar a nossa calcinha na parte de trás, já com os nossos babadinhos. Bom, então ficou assim o nosso babadinho, costurei as 3 camadinhas.
ficou assim, e por dentro, né, fica assim. E agora nós vamos, então, juntar com a parte da frente, tá? E aqui eu vou juntar direto na minha máquina overlock, para já dar o acabamento. Vou passar também uma overlock na cintura, né? Vou juntar aqui os dois ladinhos. E vou passar o acabamento todo na overlock para ficar um acabamento melhor, tá bom? Vou fazer isso e já vou fechar também aqui o fundo da minha calcinha, tá? Vou fechar aqui o fundinho e depois a gente vem e coloca os elásticos. Mas primeiro eu vou fechar a nossa calcinha toda, depois a gente continua colocando os elásticos. Bom, então ficou assim a parte da calcinha. Ainda falta a gente colocar aqui os nossos elásticos, né, na cavinha da perna. E aqui, meninas, quem quiser fazer com a abertura, você tem que acrescentar uns 2 centímetros de cada ladinho para tá colocando daí os botões, tá bom? E essa parte aqui eu deixei aberto, mas eu vou fazer um acabamento na máquina reta mesmo, tá? Vou dobrar para dentro assim e costurar para ficar melhor o acabamento aqui, tá, gente? Vou fazer esse acabamentozinho aqui. Ó, é só dobrar para dentro e costurar. E vou colocar os elásticos na minha cavinha. Eu vou usar aqui o elástico de 7 milímetros, tá? Se você quiser, você pode fazer a canaleta dessa forma, né? Faz a canaletinha para tá passando o elástico por dentro. Eu vou fazer como eu costuro nos colãs. Eu já vou rebater o elástico, né? Vou prender o meu elástico aqui, ó, pelo lado avesso, né? Prendo ele aqui com a minha overlock. Depois eu vou na minha galoneira e vou rebater. Se você tiver somente a overlock, né, e quiser fazer dessa forma, você prende com a overlock e aí você precisa ter a costura zigue-zague, né, o ponto zigue-zague ou agulha dupla para poder estar rebatendo o seu elástico, tá? E rebater o elástico é simplesmente pegar o elástico que está costurado aqui e virar para dentro e passar a nossa costurinha aqui, tá bom? Então eu vou fazer essa parte do elástico aqui agora e depois daí a gente já vai e vou fazer os acabamentos aqui também nos babadinhos. Depois a gente já vai para a parte do nosso cos. Bom, a calcinha do nosso romper tá quase pronta e agora então a gente vai fazer o nosso cos. O nosso cos, nós temos uma parte maior, que é a parte das costas, uma parte menor, que é a parte da frente, e um pedacinho pequenininho, que é onde nós vamos cruzar depois aqui a alça do nosso busto, né? Essa alcinha aqui, depois a gente vai cruzar assim nas costas, e aí essa alcinha a gente vai passar dentro de um passador, que é esse pedacinho aqui, tá? Então esse pedacinho é o nosso passador das costas. Então vamos começar fechando o nosso cos. A gente dobra ele ao meio com o direito para cima e passa uma costurinha na overlock mesmo para fechar o nosso cos, mas a gente não fecha as laterais, tá? A gente só fecha a parte de baixo. Depois nós vamos colocar o nosso elástico, mas primeiro vamos fechar o nosso cos, vamos passar tudo na overlock. E a medida do elástico vai estar anotadinha aí no seu molde. O molde ele já vem anotado a medida do elástico das perninhas e também da cintura. Que no meu caso aqui, como é um tamanho 1 ano, a medida é 22 centímetros de elástico. Então vamos lá, vamos fechar o nosso cos e vamos passar também na overlock esse pedacinho aqui que é o nosso passador das costas. A gente passa a overlock em tudo. Prontinho, agora então vamos dobrar o nosso passador das alças e vamos fazer como se fosse um viés. A gente dobra ele ao meio e vamos passar 2 costurinhas ali para fechar e também para simular um jeans. Então olha só, meu passador ficou assim e agora nós vamos então colocá-lo na parte das costas do nosso cos. Então a gente vai achar o meio primeiro da partezinha das costas, tá? Então dobra ao meio, faz um piquezinho ali na lateralzinha embaixo, né? Só para marcar mesmo. E agora vamos colocar então o nosso passador. Então eu vou fazer aqui 2 costurinhas, uma embaixo e uma em cima, para deixar bem preso o nosso passador de alças. Prontinho, a parte das costas já está costurada, agora então nós vamos colocar o nosso elástico. E de acordo com a nossa tabelinha aqui, que vem já escrito no nosso molde, nós vamos usar um pedacinho de 22 centímetros de elástico. Então, é só cortar o nosso elástico
eu passo ele aqui por dentro das costas do meu romper, do meu cos, né? Só que eu vou costurar ele aqui nas laterais, tá? Eu vou prender o meu elástico aqui nas laterais. Então, eu vou costurar numa lateral, depois vou passar, né, até o finalzinho e costuro na outra lateral, para o nosso cos já ficar bem ajustadinho, já vai ficar com o elástico preso dentro dele. E aí depois eu já vou aproveitar e fechar então com a parte da frente. Então, eu vou colocar direito com o direito e vou costurar nas laterais. E aí o meu cos vai ficar assim. Agora ele já está preparado para a gente costurar ele na nossa calcinha. Então agora eu faço um piquezinho no meio da frente da minha calcinha e faço também nas costas, só para a gente marcar o meio. Vou posicionar o meu cos com esse piquezinho, né, marcando ali a frente e também as costas. Posso alfinetar ou posso costurar direto. E aí você pode costurar tanto na overlock quanto na máquina reta, tanto faz. Mas aí você vai costurar, então, unindo ali a partir do piquezinho, tomando cuidado para não pegar o elástico na parte das costas, né? Não costure o elástico, costure somente o tecido. Você vai abrindo ali o seu cos na parte das costas e vai costurando ele na calcinha. E aí a nossa calcinha vai estar pronta. Agora, então, nós vamos costurar a parte do busto na nossa calcinha. E para isso, a gente vai pegar aquele pedacinho da nossa alça que ficou além, né, do nosso busto. Lembra que a gente deixou esses 5 centímetros de alça para baixo ali do nosso busto? Então, é esse pedacinho que nós vamos costurar no nosso cos da calcinha para prender a nossa parte da frente. Então, ali eu vou unir costura com costura e vou passar na minha overlock ou também pode ser na máquina reta, tanto faz, não tem problema nenhum. E vou costurar também em cima, tá? Eu vou costurar, fazer 2 costurinhas ali pro nosso busto ficar bem presinho mesmo na nossa calcinha. E depois é só você colocar o que você quiser ali de enfeite, pode ser botão, pode ser lacinho, aquilo que você preferir, só para dar um acabamento, né? Ficar mais bonitinho o nosso romper. Depois que você fizer isso, o seu romper vai estar prontinho, todo costuradinho, todo lindo, prontinho para ser usado. E ficou assim, eu coloquei lacinhos no meu romper, ficou assim então o meu romper, e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar para mim o seu like, não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E eu vou deixar aqui abaixo o link para você que quiser adquirir os meus moldes de romper, tá bom? E eu vou ficando por aqui, um super beijo para você, fique com Deus e até a próxima, tchau, tchau!